Vamos agora falar sobre o olhar. Algumas pessoas já perguntaram sobre isso. E o olhar, ele é essencial para uma boa comunicação. O orador, ele tem que olhar para todo mundo. Eu sei que quando nós estamos com medo, temos vergonha, normalmente não queremos olhar para ninguém. Mas o olhar ele é essencial, porque é o olhar que vai fazer com que a apresentação de oratória não seja um monólogo, e sim um diálogo. É o olhar que vai fazer isso, que a apresentação seja um diálogo. É através do olhar que você vai conseguir perceber se as pessoas estão com você ou não, se as pessoas estão prestando atenção ou não, se elas estão achando interessante ou não. Antigamente, os pais só olhavam assim de canto de olho para o filho já sabia o que significava. Por quê? Porque o olhar transmite muita coisa. Tem muitos relacionamentos que começam com um olhar. Um casal começa a olhar para o outro, e aí tudo começa por ali. Quando você tem um amigo, às vezes só de um olhar para o outro já sabe o que o outro está pensando. Então, o olhar, ele transmite muita informação, ele transmite muita mensagem. E também é algo que nós perdemos com o passar do tempo. Para quem tem dificuldade de olhar para as pessoas, o que eu indico? Indico que treine no dia a dia. Escolha uma pessoa que você vê quase todos os dias. Não sei, o porteiro do prédio de vocês, recepcionista, uma pessoa que mora com vocês. E sempre que você for cumprimentá-la, cumprimente olhando no olho e querendo realmente saber como essa pessoa está. Quando você falar bom dia, boa tarde, boa noite, fala de verdade. Bom dia, olhando no olho da pessoa. E tentar sempre olhar no olho das pessoas que você estiver conversando. Porque durante a apresentação, o orador tem que olhar para todo mundo. Sabe quando nós vamos num show de um artista que nós gostamos muito? E aí a gente vai lá na frente do palco, aí você olha para o artista e vê que o artista olhou para você, como que você se sente? Você fica, ai meu Deus, ele sabe que eu existo. É mais ou menos assim que os ouvintes ficam em relação a nós. Eles querem sentir que você sabe que ele existe. Você tem que demonstrar para ele que você sabe que ele está lá, que você sabe que ele é importante também para aquela apresentação. Então, o orador, ele tem que saber transmitir isso, e isso é transmitido através do olhar. E quais são os cuidados que nós temos que tomar? De não ficar olhando só para quem está prestando atenção. Todo mundo já passou por isso também. Você está lá prestando atenção numa aula, aí o professor fica olhando diretamente para você assim, e você fica, ai meu Deus do céu, o que será que está acontecendo? Você fica nervoso. Então, cuidado para não fazer isso com as pessoas. Porque qual que é a nossa tendência? Olhar para quem está prestando atenção. Só que, na verdade, é o oposto. A pessoa que está prestando atenção é a que menos precisa do seu olhar. Sim, Daniel, tá gravando. A pessoa que está prestando atenção é a que menos precisa do seu olhar, porque ela já está com você. As pessoas mais dispersas é a que precisam mais do seu olhar. É igual pai e mãe. O pai e a mãe dão mais atenção para o filho que é comportado ou para o filho que faz arte. Por quê? Porque é o que precisa de mais atenção. Ele vai exigir mais atenção. Então, você tem que pescar todo mundo. Todo mundo tem que estar com você. E aquelas pessoas mais dispersas são aquelas que vão necessitar mais da sua atenção. Por isso que é bom, ao longo da apresentação, também fazer perguntas, perguntar para aquela pessoa, saber o nome das pessoas, se forem pessoas que você se encontra frequentemente, falar o nome da pessoa que é mais dispersa, de vez em quando. Por quê? Porque aí você consegue puxar ela mais para você, ajudá-la a não ficar tão dispersa, porque às vezes é uma coisa que a pessoa mesmo tem dificuldade, ela mesma está lutando para não ser tão desatento. Então, de certa forma, você pode ajudar com o seu olhar. Então, o orador tem que olhar para todo mundo. Quando o ambiente é muito grande, como esse ambiente aqui, assim como vocês vão setorizar o local de ficar, que eu aconselhei, né, que vocês setorizem, vocês também vão setorizar o olhar. Quando vocês estiverem no meio, vai olhar para o pessoal aqui do meio. Quando estiver desse lado, vai olhar para o pessoal desse lado. E quando estiver desse lado, vai olhar para as pessoas desse lado. De forma que todo mundo tem que sentir que passou o seu olhar por eles.
Todo mundo tem que sentir que você viu que ele está ali. Isso é muito importante para gerar conexão, para gerar confiança do público e empatia do orador. Online, aí começa a confusão. Eu, particularmente, acho muito melhor não olhar para a câmera, porque se eu estiver olhando para a câmera, eu não estou vendo o feedback de vocês. Agora aqui eu estou olhando para vocês. Eu estou vendo, grande parte de vocês está com a câmera ligada, então consigo perceber quando alguém quer fazer uma pergunta, alguns ficam fazendo, balançando a cabeça, faz um ri quando eu faço uma piadinha. Então eu estou vendo o feedback de vocês, eu consigo perceber vocês. Então eu estou aqui olhando para vocês e tento demonstrar isso ao longo da apresentação. Vocês conseguem perceber que eu estou vendo que vocês estão aí, porque eu tento demonstrar isso de alguma forma. Por isso que eu pedi para que vocês estivessem com a câmera ligada. Eu sei que nem todo mundo consegue, né? Às vezes tem algum motivo, mas é muito difícil você fazer a apresentação sem ninguém, como o Fernando falou agora há pouco. Então, eu recomendo no online que você olhe para as pessoas e demonstre de vez em quando para as pessoas que você está vendo que elas estão ali. Agora, olhar para a câmera, aí só quando não tiver ninguém mesmo, não tiver outro jeito, aí você olha para a câmera, faz a apresentação para a câmera. Mas eu, particularmente, acho que fica muito mais humano eu olhar para vocês e demonstrar isso ao longo da apresentação. Ana Paula, posso Oi. só dar uma dica em termos de ferramenta? Eu também, como o Fernando citou, eu uso bastante o Meet nas reuniões lá do corporativo, né? E aí, o que que eu tenho feito? Para não ficar falando por slide, né? Eu tenho feito dois ingressos, né? De dois participantes na reunião. Então, um ingresso com um para falar e o outro para o slide. E aí, com isso, eu consigo ver as pessoas, me ver também, né? Lá no quadro dos participantes. E acaba gerando um feedback também, porque o pior disso é não ter o feedback. Se as pessoas estão prestando atenção, se está cansativo, se precisa aprofundar mais o tema ou já pode pular para o outro, entendeu? Esse tipo de coisa que a gente perde totalmente o feedback, né? Então, essa estratégia de ingressar com duas conexões aí tem funcionado. Legal. A maioria dos recursos, eles te dão a opção, né, de você aparecer ou não. O Meet, eu não costumo usar o Meet, só o Zoom, mas é bom essa dica aí mesmo, para a gente conseguir ver as pessoas ainda, né? Alguém tinha perguntado sobre entrevista, acho que foi a Adriana. Em entrevista para a TV, o que que eu indico? Que você olhe um pouco para a câmera, olhe um pouco para o entrevistador, como se você estivesse falando com o público e com o entrevistador ao mesmo tempo. Varia um pouco o olhar, para que todo mundo se sinta, que você sabe que, para você mostrar para o público que você sabe que está falando para a câmera também. E também dar atenção para o entrevistador, não ficar só em um ou só em outro. Variar um pouquinho. Perguntas sobre o olhar. Quando a gente começa, né, principalmente quando você vai em um evento que você tem uma plateia grande, às vezes tem uma luz que vem de frente, né? Então, essa luz pode, às vezes é do próprio projetor, fica um pouco incômodo. Eu tinha recebido dica de sempre olhar para o horizonte, né, para não direcionar para ninguém. Mas às vezes parece que volta para a história da tela em branco, lá, você está olhando para o nada, né? Você sente a necessidade de se conectar. E agora que você estava falando das pessoas que prestam atenção, agora eu fui refletindo que eu sempre buscava alguém mais próximo, que eu percebia que estava tendo algum gesto com a cabeça e eu fixava nessa pessoa. Então eu já devo ter constrangido muita gente, porque eu falo, ah, graças a Deus, tem alguém que está prestando atenção, vou ficar nessa pessoa assim. Quando principalmente quando você tem, dessa foto ainda é uma plateia, todo mundo no mesmo nível, né? Eu tive em algumas ocasiões aquelas que são meio arquibancada, né? Como que a gente direciona? Quando a gente começa, porque eu acho que o primeiro contato visual, né, onde que você vai se estabelecer ali é o desafio, né? Porque depois a gente chega a ficar, no meu caso, né, sempre eu mirava um ou outro para pegar de Cristo ali para a apresentação. Agora eu já vou ficar mais atento a isso também. O ideal é você ir passando o olhar por todo mundo, assim. Você vai olhando para todo mundo se sentir visto. E passando o olhar. Então você olha, passa. Então é uma forma bem natural mesmo.
E desse desconforto de você ter vindo luz de frente para você? Nossa, Porque às isso é vezes o que terrível. você sobe, né, tipo num auditório principalmente as universidades que eu estive, sempre tinha essa luz de frente, e aí fica o pessoal mais uma penumbra, né? Aí você não É. consegue identificar direito as pessoas. Isso já aconteceu comigo. Teve uma feira do livro aqui, tinha uma feira do livro bem grande aqui em Palmas, e eu dei uma palestra uma vez lá, e aconteceu isso. E eu tinha ido antes para conhecer o ambiente, só que eu não tinha verificado a luz. Então, nesse tipo de caso, é muito importante você lembrar de verificar a luz e tentar conversar com a pessoa responsável se tem como diminuir para que você consiga ver as pessoas. Porque é muito desconfortável você fazer uma apresentação sem ter o feedback, porque aí vai virar um monólogo e não um diálogo, e a oratória é um diálogo. A tendência é quando a gente tem medo de falar em público, é querer acabar logo e você olha para qualquer lugar porque você quer acabar logo com aquilo, mas não pode ser assim. Tem que ser realmente uma conversa, um diálogo, uma troca de energia, e o olhar vai ser importante para isso. É porque nessas ocasiões a minha tendência era se virar para o slide, porque era o que eu conseguia ter foco, né? Então eu ficava sempre olhando e direcionando para o slide, né? Mas é boa a dica de ir, de sentir a luz subir, ver, nem que seja 5 minutinhos para você poder identificar onde é que você vai estabelecer, né, o olhar, né? Tentar evitar que você não consiga olhar para ninguém. Hum. O slide é o grande artifício que todo mundo usa para não fazer o que tem que ser feito, para se esconder, esconde o olhar, esconde tudo, esconde a atenção. Por isso que, para quem está no início, fazer uma apresentação com slide é muito mais complicado. Estou complicando a vida de vocês, né? Mas é por uma boa É causa. ótimo, porque provoca esse desenvolvimento, né? A gente, eu acho que todos aqui são fãs, né, dos professores da Nova Acrópole, e para mim a grande motivação do curso foi tentar, né, descobrir algumas dicas aí das técnicas, porque vocês falam com uma fluidez tão grande e realmente muitas vezes a gente parece estar onde vocês estão, né? Mesmo que é um vídeo de alguns anos atrás, né? Então isso é realmente uma oratória para criar um diálogo, né? Para que a mensagem realmente se transmite, né? Então, acho que deve ser a motivação da maioria de nós aqui. E isso que você está falando é legal, porque nós partimos do princípio de que as palavras, elas não são coisas comuns, elas transmitem ideias. E é isso que a gente tenta transmitir, ideias através das palavras, da gesticulação. Então, é isso mesmo, é mais do que uma palavra, é uma energia. Uma ideia tem uma energia, é isso que a gente tenta transmitir, através da verdade, né? Através da nossa vivência dessas coisas. E aí vai gerando esse poder, essa energia, isso que você está comentando, é exatamente isso mesmo. Para finalizar, né, meu comentário aqui, professora, para mim, assim, uma grande dificuldade foi de falar, de fazer apresentações, depois que passa, eu vou conversar com algumas pessoas, falar o que você achou, e a pessoa ter um entendimento diferente do que eu queria. E eu falo, gente, mas ela elogia o slide, elogia, você fala bem. Aí você fala assim, nossa, mas ele não entendeu o que eu queria dizer. Eu já vou chegar nesse ponto aí, já vou chegar. Isso faz parte da organização das ideias. Bem, e uma coisa importante também, que muitas vezes o orador esquece, é de sorrir. Tem que sorrir, minha gente. Olha só que bonitinho esse sorriso desse cachorrinho. Cachorrinho não, né? Cachorrão. Olha que bonitinho. Diz que o cachorro é parecido com o dono, né? Por que que eu gosto de falar isso? Porque quando a gente está nervoso, tem uma apresentação importante, às vezes nós esquecemos de sorrir. Chegamos lá todo nervoso, com medo, e aí esquece de sorrir. Vocês têm que perceber que assim como vocês estão nervosos, com medo, sem saber como vai ser, o público também tá. Então vocês têm que ser o sol da apresentação, vocês têm que quebrar o gelo, você que tem que transmitir a energia da apresentação. Você que é o centro da apresentação. Você não, né? A mensagem vai ser transmitida através de você. Então, você tem que quebrar o gelo, você que tem que ser essa parte ativa dessa relação que vai começar a ser construída entre você e os ouvintes. E o sorriso é uma das formas universais de contato pessoal. Onde vocês forem no mundo,
vocês forem para o Oriente Médio, para a Austrália, para o Japão, Estados Unidos, Europa, onde vocês forem, e vocês sorrirem, as pessoas vão saber o que significa. Então, utilizem do sorriso, aquelas conversas de elevador, falar sobre o tempo. Isso é humano, é a parte de você ir quebrando o gelo e criando essa conexão com as pessoas, demonstrando interesse nas pessoas. Isso é importante. Quando vocês forem começar uma apresentação, lembrem-se sempre disso. Eu indico que, antes de vocês começarem, vá para um lugar um pouquinho recolhido, faz a respiração diafragmática, faz alguma coisa para te lembrar, para você voltar para o centro, alguma coisa que te remeta ao seu centro, e depois chega na apresentação tranquilo, sorridente, conversando com as pessoas, se apresentando, para que então comece a criar essa relação entre você e as pessoas que estão te ouvindo. E quem está no início, principalmente quem tem dificuldade de concatenar as ideias, a pessoa que tem dificuldade de unir uma ideia com a outra, eu recomendo que escreva toda a apresentação. De como você vai se apresentar ao tchau, do oi ao tchau. Escreva tudo o que você vai falar. Para treinar essas abordagens, para treinar juntar uma ideia na outra. Você não vai ler, você não vai nem vai levar esse papel para apresentação, mas para a sua preparação isso vai ser importante, porque você vai te ajudar a organizar, a pensar na sua apresentação como um todo.